A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagro a minha vida toda, minha casa, minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração. Nós estamos degustando todos os dias do Catecismo da Igreja Católica, como é importante para nós, a cada momento, a cada minuto, degustando do Catecismo, onde que traz para nós informações, direcionamentos da Palavra de Deus, direcionamento junto com a Igreja, direcionamento da verdade vivida junto com a tradição. Então, que esse ensinamento traga para nós frutos no nosso coração de entendimento, de conhecimento, e isso colocado em prática também nas palavras, no nosso agir, no nosso falar, no nosso proceder e diante da nossa fé. O parágrafo que nós vamos ver hoje é o parágrafo 128, que vai estar falando sobre a relação do Antigo Testamento. A relação do Antigo Testamento, parágrafo 128, só um pouquinho aqui, deixa eu pegar aqui o índice analítico. A relação entre o Novo e o Antigo Testamento, parágrafo 128 e o parágrafo 129. A Igreja, já nos tempos apostólicos e depois constantemente em sua tradição, iluminou a unidade do plano divino nos dois testamentos, graças à tipologia. A tipologia é o estudo diante de figuras, diante do que antecede. Esta discerne, nas obras de Deus contidas na antiga aliança, prefigurações daquilo que Deus realizou na plenitude dos tempos, na pessoa de seu Filho encarnado. Por isso, os cristãos leem o Antigo Testamento à luz de Cristo morto e ressuscitado. Esta leitura tipológica manifesta o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento. Ela não deve levar a esquecer que este conserva em seu valor próprio de revelação, que o próprio nosso Senhor reafirmou. De resto, também, o Novo Testamento exige ser lido à luz do Antigo. A catequese cristã primitiva recorre constantemente a ele, segundo um adágio antigo. O Novo Testamento está escondido no Antigo, ao passo que o Antigo é desvendado no Novo. Então, queridos irmãos, com essas palavras, que a gente possa assim compreender quando Jesus foi questionado sobre adultério, Jesus foi questionado sobre o casamento. Aí ele fala assim, é pela dureza do coração que Moisés escreveu isso. Então assim, ele veio trazer a plenitude. Então para ele era permitida a carta de divórcio, ali o próprio Senhor Jesus fala que não, que é por causa da dureza dos vossos corações que era permitido isso. Então o que Deus uniu, o homem não separe. Então aqui está também o sacramento do casamento, onde que nós viemos a graça da unidade da aliança, onde que Deus uniu, o homem não separe. E aí, meu irmão, temos também, quando ele fala não matar, não é só não matar, é você falar mal do irmão. Então, são vários ensinamentos que o Verbo se fez carne e ensinou o seu povo, o nosso Senhor Jesus, a viver a plenitude da palavra de Deus. E isso, quando nós lemos o Antigo Testamento, sobre até a carne mesmo, a carne de porco. No Antigo Testamento falava que não era um animal impuro. Mas tem um momento que Jesus fala na palavra que todos os alimentos são puros, que não é o que não é o que entra no homem que mancha o homem, mas o que sai, do que você fala, é da sua boca. Então ali ele declara que todos os alimentos são puros, assim diz a palavra. E aí, meu irmão, eu peguei uma palavra que vem firmando lá do Antigo Testamento para o Novo Testamento para nós, aonde que nós dávamos pelos pecados animais em redenção do nosso pecado, o sangue do animal, pelo nosso pecado. Então era dado rolinhas, era dado carneiros, vacas, outros animais. E o Senhor, ele dá o seu corpo, o seu sangue por nós, para que de uma só vez nós tenhamos a redenção.
E isso, meu irmão, é uma graça muito grande que nós temos. E ele proclama essas palavras lá na Santa Ceia. Pega a sua palavra em Mateus 26, no versículo 26 até o 28. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e deu-os aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhes, dizendo: Bebei de todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, são as palavras do nosso Senhor, aonde que do Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Então, que cada mover que nós temos hoje, quando nós formos ler a palavra, degustar a palavra, lembre-se desse ensinamento do catecismo, junto com a verdade que é a palavra de Deus. Então, a igreja, no tempos apostólicos, eles nos ensina diante da tradição, iluminados pelos planos divinos, que nós devemos ler o Antigo Testamento à luz do Novo. E como nós também vivemos o Novo Testamento ao olhar ao Antigo Testamento. Então, que o Espírito Santo de Deus venha trazer sempre esse direcionamento diante da igreja, diante das leituras que nós temos na Santa Missa. Sempre nós temos na Santa Missa a leitura do Antigo Testamento, do Novo Testamento, das cartas, aonde que nós presenciamos a palavra de Deus. E como, irmão, isso para nós é gratificante. Quem é cristão, quem acredita em Deus e quem deseja estudar a palavra de Deus, como é importante nós sabermos este direcionamento. Ler a palavra de Deus do Antigo Testamento à luz do Novo. Por isso que muitos hoje não compreendem o verdadeiro sentido da palavra. Por isso nós, caminhando junto com a Igreja de Cristo, caminhando junto com a verdade, que o Espírito Santo de Deus transforme o nosso coração na graça santificante. Essa graça que ilumina, Senhor. A Tua luz que transforma. Diante da sabedoria divina, nós se colocamos diante de Ti, pedindo que cada palavra que for dita aqui, cada palavra que for ensinada, Senhor, que a gente possa viver essa graça no nosso dia a dia. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.